Bola rolando é legal, né? Aí acaba a especulação e vamos pro jogo. Finalmente, né? Pô, não Finalmente, aguentava mais. É Fala, verdade. e aí, vai ou não vai? Exatamente. Entendeu? Qual que vai ser a lista do Ancelotti? Vai ter, enfim, vai ter E até- novidade, não vai ter? Amanhã tem a coletiva dele para confirmar, mas tudo indica que vai ser esse time que tá todo mundo falando, né? Danilo, Alexandro, acho que vai ser. O Alisson garantidaço no gol. Seria A primeira Alisson. grande dúvida talvez fosse a questão do goleiro, mas Alisson, deve ser Alisson, Danilo, Gabriel, Gabriel Magalhães, Marquinhos Marquinhos e Alexandro. e Alexandre. Aí Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius. Sim. E aí talvez, se fosse pra gente pontuar possíveis mudanças, a gente tem aí talvez o que tá menos garantido na titularidade, Matheus Cunha e também Paquetá, porque a gente não sabe se o Paquetá fica, se de repente, quando o Neymar voltar, obviamente não, mas eu acho que ele entraria na vaga do Paquetá, e talvez o Matheus Cunha, se fosse pra jogar com 3 atacantes, né, num 4-3-3, a gente vai ter aí a presença do Igor Thiago, que já foi titular no outro jogo, embora tenha saído e dado lugar ao Endrick, ou o próprio Endrick também, né? Eu acho que no transcorrer da Copa, o campo vai falar, né? Aquela história que o técnico do campo vai falar. Nesse primeiro momento, o Ancelotti está muito em cima disso. E olha que coisa curiosa, Júnior. Nós viramos pra caramba aí, né? Foi 4 anos, 4 técnicos, e vai buscar um técnico lá fora e tal. Se essa escalação que a gente esboçou aqui for confirmada, você sabe quantos jogadores estão com relação à estreia do Brasil na Copa de 22? 8. Você virou e é o mesmo time. É verdade. E os que saem por quê? O Thiago Silva praticamente parou, então entrou o Gabriel Magalhães. O Neymar tá machucado, então entra, o Paquetá tava mais atrás, entra o Bruno Guimarães e o Paquetá adianta. E o Richarlison, que fez 4 anos aí muito ruins, e aí entra o Matheus Cunha, que já era daquele grupo, chegou a ser convocado naquele grupo, e o Matheus Cunha era do grupo. O resto é exatamente a mesma escalação da abertura da Copa de 60 de 2022 contra a Sérvia. Sim, e o jogo foi bem difícil, né? Foi. Foi um jogo difícil. Mas a gente Teve aquele golaço do Richarlison, Foi. mas mesmo assim não foi um jogo tão... Engraçado isso, virou e é a mesma coisa. 4 anos mais velhos, ou mais experientes, aí nós vamos ver. Mas é engraçado, né? Falta de renovação, outros técnicos, e a gente não tem opção. Um negócio meio engraçado isso. É que se a gente for analisar o Brasil, se a gente olhar friamente, do meio pra trás não tem o que fazer, do meio pra frente tem coisa nova chegando. Tem Ryan, tem Endrick, você tem novidades que o Estevão ficou de fora, porque ele lesionou. Você tem novidades chegando ali, porque tem gente brigando por vaga, como, por exemplo, o João Pedro ficou de fora da convocação. Mas ele seria um nome, por exemplo, pra a gente falar de renovação e pensando no próximo ciclo. O próprio Igor Thiago, que chegou, né, ali aos 45 do segundo tempo, porque ele fez uma ótima temporada, mas é um cara novo também em questão de convocação de seleção brasileira. Então você tem esses nomes, né? O Martinelli, querendo ou não, ele participou do outro ciclo. Também. Né, já participou do ciclo, também não foi uma... Não teve uma... Ele teve uma oportunidade de um jogo como titular, né? Que o Brasil já estava classificado, mas acabou não aproveitando. Enfim, do meio pra frente você tem alguns nomes ali. Do meio pra trás não surgiu ninguém, cara. Mas é curioso, porque você cita alguns nomes, e todos eles são compatíveis, mas a gente não sabe exatamente o que vai virar, né? A Copa vai ser uma resposta. Por exemplo, todos nós estamos falando da possibilidade do Endrick entrar. Toda vez que ele entrou, ele funcionou. Copa é um pouco diferente. Não quer dizer que ele não vá funcionar. Não é isso. Mas, sabe, Copa, a história muda, ela é complexa. Copa é um negócio muito... Hoje você olhava, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo de hoje, o time da África do Sul estava apavorado. O time da África do Sul é ruim, é um time fraco, claro. Mas eles estavam apavorados, eles estavam assustados, eles demoraram uns 15, 20 minutos para falar, depois da parada hidráulica aí que os caras, eles estavam assustadíssimos, apavoradíssimos. E olha que eu falei com vários jogadores que disputaram Copa, e bem... O mais marcante é o César Sampaio. Ele acabou fazendo 2 ou 3 gols na Copa, inclusive no jogo de inauguração, que foi contra a Escócia. Ele falou pra mim, cara experiente, cara rodado, tinha jogado. Ele falou, quando começou a tocar o hino, a única coisa que ele olhava era pro buraquinho do túnel. Ele falava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E demorou 5 minutos pra ele, sabe, meio que cair em si.
Eu pintava o chão até outro dia e tal. A Copa, ela tem umas coisinhas. E tem jogador que explode. Tem jogador que você não esperava nada e o cara explode. Jairzinho, 70. Não era uma expectativa. Então, você fica em dúvida. Mas sim, você tem razão. Os nomes citados são nomes, pelo menos ele dá alguma expectativa. Sim, Né? e tem aquele negócio de ser o nome pra Copa, né? Porque se a gente for analisar, a gente tem no Brasil, na seleção brasileira jogadores que rendem muito no clube, né? Jogadores bons ali no clube. Exatamente. Jogador de clube é uma coisa, jogador na seleção é outra coisa. Claro. Não sei se é só o esquema técnico, não sei se é porque a questão tática muda, o treinador pede para ele fazer outra função. Mas o que a gente anda vendo aí é esse drama brasileiro, né? E o Ancelotti disse que não tem mais o que ele conversar. Quando perguntaram pra ele assim, não, o que você pretende falar pro Vini pra ele render na seleção que ele rende no Real Madrid? Ele falou que não tem nada pra falar. Tudo que ele tinha pra falar, já falou. E vê, poxa, é indiscutível o Rafinha no Barcelona, é indiscutível. Quando ele apareceu no Leeds, é indiscutível. Não, e o Barcelona, se quisesse trocar o Rafinha, ó, rapidinho, tá? Isso. Colocava alguém ali na função dele, fácil. Ele é titular e realmente... Destaque. É destaque porque ele merece. E o Vini, né, decidindo Champions e tal, chega na seleção, empaca. E os dois, né, um de Barcelona e um de Real Madrid. Não é que caras que disputaram Champions, não é que o cara disputa Campeonato Paulista, com todo respeito. Mas a Champions hoje, ela tem, em termos de repercussão, a mesma coisa com a Copa do Mundo. E os caras não conseguem. É um negócio, assim, muito curioso. Agora, não consegue até que consiga, né? Não consegue até que consiga. Por incrível que pareça, a seleção campeã de 70, ela tomou com uma certa base a seleção de 66, que foi um fracasso. A seleção de 94, campeã do mundo, era a base de 90, que foi um fracasso. Então, não consegue até que consegue, né? Então vamos ver como é que vai ser. Esses nomes são nomes aí que a gente... Como é que você não vai começar a Copa com Rafinha, com Vinícius? Vai começar. Agora, não virou... Mete aí, a avó, bota aí o Igor Thiago, bota o Hendrick, bota o Ryan, vamos ver. Não tem muito o que esperar, né? Vambora. Uhum. Vamos pensar no Brasil do meio pra trás, porque uma coisa a gente tem que falar. O Brasil, ele até faz alguns gols, mas toma muitos gols. Parte do tropeço do Brasil tem a ver com falhas individuais que a gente teve recentemente. Falha do Alisson, falha do Marquinhos... Muitos falam que não foi uma falha ali e tal, mas de repente talvez a falha tenha sido o posicionamento. Não foi nem a questão do gol de falta e tal. Mas se a gente for analisar ali, o Brasil meio que quando as pessoas chegam perto da área, a gente fica apreensivo. E meio que chama gol ali a nossa zaga ali. E tudo, mesmo sendo uma zaga titular, como você falou, Marquinhos e Gabriel Magalhães tem bastante repertório. E aí, o que você acha que a gente tem que pensar pra não tomar gol? Porque quando a gente toma gol... o coração vai lá pras alturas, né? Porque a gente tá perdendo de 1-0 na Copa, onde você não pode perder de jeito nenhum, né? Porque é modo de sobrevivência. Então é esse o diagnóstico que eu tenho, assim, do Brasil. O Ancelotti, ele prima pelo equilíbrio. Os times do Ancelotti, eles são times equilibrados. Ele chegou a declarar literalmente o seguinte: quem ganha campeonato é quem toma menos gol. Ele disse literalmente isso. Tá, então... Eu fico imaginando o seguinte: há uma cobrança do Brasil. O Brasil tem que sair, tem que atacar, porque a história... Não sei se vai ser assim. Não sei se ele vai sair com tudo pra cima. Eu acho que vai ser um jogo muito cuidadoso, até em cima do que você falou. Não expor o time, vamos com calma, vai na bola certa, vamos tocar bola, vamos ter... Sabe, aquela coisa meio que jogo mais seguro. Marrocos é uma seleção muito rápida. Eu assisti o jogo contra a Noruega. Eles são bem rápidos. Esse ponto esquerda que saiu foi bom pro Brasil porque ele é muito rápido. Eles são umas viradas de jogo muito boas. Marrocos, ele gosta de que o adversário tenha a bola. Se o Brasil der a bola para Marrocos, ele vai dar um espaço que o Marrocos quer. Não sei se o Ancelotti vai fazer isso. Vai ficar 0-0? Vai ficar 0-0. Empatar com o Marrocos não é tão ruim assim. Dá pra você pensar. Claro. Você tem o Haiti. Se você empatar com o Marrocos e ganhar do Haiti, você tá classificado. Que é passo a passo. Pode não ser primeiro, mas vai ser pelo menos quarto, ou terceiro, com 4 pontos. Caraca. Passo. Pensar que o Brasil tá se sentindo pressionado num grupo que tem Haiti, Escócia e Marrocos. Pois é. Mas é uma realidade. A gente não pode...
Claro que vai classificar, óbvio que vai classificar e muito provavelmente em primeiro lugar. Mas o que eu quero dizer é que tem que ter a consciência de que se o jogo tiver complicado com o Marrocos, empatar com o Marrocos tá ok. O Vampeta conta, não sei se ele já falou aqui em algum programa que você estava, que quando o Brasil, 2002, quando o Brasil tá jogando com a Turquia e tá empatado 1-1, o Filipão diz assim, tá bom, tá bom, pra nós tá bom. Porque na sequência tinha 2 adversários que eram acessíveis, só. Pra nós tá ótimo. Mas a gente saiu perdendo, né? Então. E aí o Brasil, aí inventaram um pênalti lá pro Brasil e tal, saiu melhor. Pênalti do Luizão. Nossa senhora. Dois passos fora da área. E aí, mas aquilo foi bônus. Porque bônus. O Filipão já tinha aceitado empatar. Ué, uma coisa consciente. Nossa, empatou com a Turquia? Empatou com a Turquia. E aí, fazer o quê? Deu certo, ganhou. Tem que andar. É passo a passo. Aí fica muito louco, tal, sai, vai pra cima do Marrocos, toma um gol no contra-ataque. Aí engrossa. Aí fica ruim. Até porque a pressão aqui no Brasil é muito complicada, né? O Brasil perdeu o primeiro jogo, vira um inferno. Ao contrário do que aconteceu com a Argentina, quando eles perdem da Arábia e os caras mantiveram a calma. Aqui, se o Brasil perder o jogo para o Marrocos, nossa senhora, vai ser terrível. Então, uma coisa que o Vampeta também fala é que ele não sente que os jogadores do Brasil têm amor à camisa. Você acha mesmo que os jogadores, eles se preocupam assim, pô, se a gente perder o primeiro jogo, o que vai ser da gente depois? Porque como é que o torcedor vai reagir? A pressão, você acha que eles ligam pra isso, eles se importam? Bom, é muito difícil você saber como é que o cara reage, mas eu acho que eles não devem. Eu, se fosse um deles, eu não ligaria pra isso. Porque você tem que ser pragmático. Você tá entre aspas, numa guerra. Numa guerra, a estratégia é estratégia. Ó, qual é a estratégia? Nós vamos segurar. Não há uma identificação, até a entrevista de ontem do Rafinha, ele falou muito sobre isso. Não há uma empatia da seleção com o torcedor. O Rafinha, embora sendo um cara famoso, se ele passar na Paulista, corre o risco de muita gente não o reconhecer. Porque ele não tem história no Brasil. O Rafinha, ele é idolatrado no Leeds e é idolatrado no Barcelona. No Brasil, ele não tem história no Brasil. Não tem. Jogou onde, né? O pessoal às vezes nem lembra. Não sabe, nem eu sei, não sabe. Teve essa história muito rápida, o Firmino, baita sucesso na Europa, jogou no Figueirense. Muito rapidamente. O Igor Thiago jogou no Sub-20 do Cruzeiro. Então os caras não têm identificação mesmo, não tem, né? Sabe, não tem que se preocupar muito. Eu acho que tem que ser pragmático, frieza. Vamos jogar de maneira fria. A seleção de 94 era assim. Frieza. Não vamos dar espetáculo, nós vamos ganhar o jogo, nós vamos fazer o que tem que ser feito. E acabou dando certo, né? Então, sei lá.